Salve, salve galera, eu sou o Léo Pascoal, professor de Geografia e Atualidades do Enem 360. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui novamente para mais uma aula, perfeito? Antes de começar, você sabe qual é o protocolo. Curte o nosso vídeo, comenta aqui embaixo, traz a sua opinião, importante para nós, compartilha com todos os seus amigos para a gente criar aquela rede bacana aí do bem de estudos para a prova do Enem 2020. Se não se inscreveu ainda no nosso canal, se inscreve também, é fundamental para nós. Ativa o sininho para receber o conteúdo diário do Enem 360, a maior e mais completa plataforma de estudos, totalmente gratuita, voltada aí para o Enem, beleza? Vamos lá, galera. Sem mais delongas, a gente vai falar um pouquinho aí em geografia sobre geopolítica ambiental. Esse tema, galera, ele apareceu em 7 das últimas 90 questões das provas aí de primeira aplicação do Enem. Isso corresponde a 7,8% das provas, tá certo? Essa questão ela aparece no caderno azul de 2016, lembrando que o caderno azul é o nosso caderno base, perfeito? Vamos lá, galera. Segundo a Conferência de Quioto, os países centrais industrializados, responsáveis históricos pela poluição, deveriam alcançar a meta de redução de 5,2% do total de emissões, segundo níveis de 1990. Um nó da questão é o enorme custo desse processo, demandando mudanças radicais nas indústrias para que se adaptem rapidamente aos limites de emissão estabelecidos e adotem tecnologias energéticas limpas. A comercialização internacional de créditos de sequestro ou de redução de gases causadores de efeito estufa foi a solução encontrada para reduzir o custo global do processo. A gente vai falar sobre isso, né, o chamado direito de poluir. Países ou empresas que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender este crédito para outro país ou empresa que não consiga. Um texto aí da Berta Becker, né, do livro Amazônia. E aí, galera, vamos lembrar. Quando a gente fala de protocolo de Quioto, a gente precisa lembrar um pouco dos mecanismos que regulam esse acordo, né, desenvolvido aí na chamada COP3, a Conferência das Partes, que sempre ocorre nos meses de dezembro aí, em todos os anos. Então, galera, esse protocolo de Quioto ele define o seguinte: redução das emissões de CO2 entre 2008 e 2012. Então a gente vê que esse período já passou e que a coisa não andou como se imaginava, né? O ano base para a meta de redução era o ano de 1990. Então os países centrais, eles tinham a obrigatoriedade, aqueles que assinassem e ratificassem, a obrigatoriedade de reduzir em 5,2% as suas emissões no período de 2008 a 2012, tendo como base as emissões em 1990, tá certo? Isso deixa muito claro que os países centrais eles assumem a culpa no processo de poluição das emissões aí de gases poluentes para a atmosfera. Por quê? Porque enquanto eles assumem uma meta de redução de 5,2%, os países em desenvolvimento não possuíam metas de redução. E olha como isso seria polêmico hoje, né? A gente lembra que o maior poluidor aí, o maior emissor de gases poluentes para a atmosfera é a China. E o terceiro maior é a Índia, né? O segundo maior é os Estados Unidos. Então os países em desenvolvimento, eles têm um papel fundamental hoje no processo de emissão de gases poluentes, né? Na poluição atmosférica. Então esse acordo, ele por si só já deveria ser revisto, já que ele não incluía esses países em desenvolvimento, extremamente polêmico. Assim como também é extremamente polêmico um mecanismo criado aí por Quioto, que é o chamado Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ou, como muitos gostam de chamar, o crédito de carbono, que é, na verdade, o direito de poluir, colocado no texto. Países que não apresentam meta de redução têm a opção de vender o seu crédito de carbono, né? Isso é vendido no mercado internacional, né? O crédito de carbono ele é uma commodity ambiental. O Brasil, por exemplo, se beneficia da venda de crédito de carbono, né, dentro do mercado internacional. Então isso é um mecanismo polêmico, por quê? Porque se a intenção é valorizar e preservar o meio ambiente, né, incentivar a redução dos gases poluentes com o intuito de diminuir, de mitigar os impactos ambientais, o direito de poluir vai na contramão de todo esse processo. Porque se eu deixo de poluir por você, você tem, né, você me paga para isso, você tem total condição de continuar poluindo. E aí, o ideal é que eu consiga reduzir e você também consiga reduzir as suas emissões. Faz muito mais sentido, já que a gente está pensando numa política ambiental.
Perfeito? Quando a gente olha para esse protocolo de Kyoto aí nesse mapa, né, a gente observa que os países em verde assinaram e ratificaram o protocolo até 2009. Então o protocolo, né, os países que assinam e ratificam, são aqueles que fizeram parte lá, signatários do acordo, né, em 97, e que falaram o seguinte: vamos colocar em prática a meta de redução. Você vê que aparece ali os Estados Unidos, né, como o principal país que, de fato, assinou, mas não ratificou o protocolo, não é verdade? E existem outros países, né, como, por exemplo, a gente observa países no chifre da África, países na Ásia Central, países que, de fato, não fizeram parte do acordo e também não o ratificaram, né? O acordo ele acabou perdendo força, inclusive, quando da chegada do Acordo de Paris em 2015. Então vamos lá, galera. As posições contrárias à estratégia de compensação presente no texto relacionam-se à ideia de que ela promove, letra A, retração nos atuais níveis de consumo. Quando ele fala aí que os países, né, que conseguirem reduzir as emissões abaixo de suas metas poderão vender crédito. Não está relacionado a nível de consumo. Surgimento de conflitos de caráter diplomático dentro dessa questão ambiental. Ou ainda, diminuição dos lucros na produção de energia. Desigualdade na distribuição do impacto ecológico ou decréscimo dos índices de desenvolvimento econômico. Galera, pensa comigo. Se um país ele reduz as emissões para que outro possa poluir, então, na verdade, a gente pode pensar em determinadas áreas onde os impactos serão mais sentidos do que em outras, né? Se o Brasil vende crédito de carbono e por isso, por si só, reduz as suas emissões para que outro país possa poluir, eu posso pensar então numa desigualdade na distribuição desse impacto. Países que poluem mais, países que poluem menos. Daí a ideia do mecanismo extremamente complexo, polêmico, tá certo? Galera, guardo você daqui a pouco na aulinha de atualidades. Comenta, não esquece de comentar e a gente se vê daqui a pouquinho. Vamos lá, galera, porque tem tema bacana e importante para a gente trabalhar. E o tema de agora é o tema de geopolítica, que nós vimos que já caiu algumas vezes na prova. Na verdade, 10 das últimas 90 questões foram sobre geopolítica. Isso equivale a 11,1% das últimas 5 provas. A gente está falando de primeira aplicação. Então, pega o seu caderno 2016, caderno azul, que é o nosso caderno base, e abre na questão 12. Vamos a ela. No início de maio de 2014, a instalação da plataforma petrolífera de perfuração HYSY 981 nas águas contestadas do Mar da China Meridional suscitou especulações sobre as motivações chinesas. Na avaliação de diversos observadores ocidentais, Pequim pretendeu com esse gesto demonstrar que pode impor seu controle e dissuadir outros países de seguir com suas reivindicações de direito de exploração dessas águas, como é o caso do Vietnã e das Filipinas. Então, galera, a questão aponta para águas em disputa na região do Mar da China Meridional. Lembrando, meridional é o mesmo que sul. Então a gente está falando de mais uma questão de geopolítica da China, galera. E vamos lembrar que essas águas elas estão em disputa, já que existem ali no entorno dela uma série de países que têm parte do seu território em contato com essas águas. Então vamos entender toda essa problemática. Me ajuda aí a puxar. Vamos trazer o mapa, ó. Foi! Vamos observar, galera. A gente identifica aqui, ó, nessas águas, né? Você consegue visualizar comigo o Mar da China Meridional e a gente consegue identificar nessas águas a presença de diversos países no seu entorno. É o caso da China ao norte, é o caso de Brunei e Malásia ao sul, é o caso do Vietnã ao oeste, das Filipinas a leste, não é verdade? Então a gente tem contato, né, com as águas do Mar da China Meridional por diferentes países. E a gente identifica também que há toda uma problemática, né, toda uma dificuldade de demarcação dos limites de cada país, dos limites tanto do mar territorial quanto da zona econômica exclusiva. Vamos lembrar, o mar territorial é a extensão do território litorâneo, né? Ele equivale a 12 milhas náuticas para além da linha de costa de um país. Isso foi definido pela Convenção das Nações Unidas
pelo direito do mar. Tá? Então isso é jurisdição internacional. 12 milhas náuticas para além da linha de costa equivale ao mar territorial. É como se o território de fato se alongasse para esses limites. É a soberania total daquele país. Já a zona econômica exclusiva, a chamada ZEE, que não é a ZEE chinesa, equivale aí a 200 milhas náuticas, podendo chegar até 350 milhas náuticas. Essa demarcação, ela determina que o país que possui essa zona econômica exclusiva, ele detém o monopólio das atividades comerciais ali existentes. É o caso da atividade petroleira, é o caso da exploração do gás ou da atividade pesqueira, por exemplo, certo? Então, há toda uma dificuldade de demarcação aí desses limites, tanto do mar territorial quanto da zona econômica exclusiva. Léo, mas onde é que fica essa plataforma? A plataforma está aqui, ó. Ali, bem presente na parte leste ali do território do Vietnã, bem no centro desse mar, né, no Mar da China Meridional, o que suscita uma tensão muito grande entre os países que ali fazem fronteira com essas águas, não é verdade? Então a gente observa o seguinte, galera. Existe a possibilidade de conflitos que ocorre justamente em função da dificuldade de demarcação do mar territorial de cada país. 12 milhas náuticas equivale a mais ou menos aí 22 quilômetros. Toda uma dificuldade, o que acaba também gerando uma dificuldade de identificação da soberania de cada território. Essa iniciativa chinesa da construção da plataforma visa aí a exploração do petróleo e o gás natural na região. Perfeito? Então existe uma política agressiva, diplomática agressiva, dentro de uma região onde há toda uma problemática de delimitação de fronteiras. A ação da China em relação à situação descrita no texto evidencia um conflito que tem como foco o OA. Distribuição das zonas econômicas especiais. Galera, vamos lembrar. Zonas econômicas especiais são as áreas abertas ao capitalismo industrial. Na China, são as áreas litorâneas do território chinês, abertas à atividade industrial. Letra B. Monopólio nas inovações tecnológicas e extrativas. A questão não é comercial, galera. Ela é política. É uma questão de soberania. Perfeito? Então a gente pode limar também a letra C. Dinamização da atividade comercial. Também não faz sentido, já que a questão é política, uma questão relacionada à soberania, como é colocado na letra D, jurisdição da soberania territorial, né? A dificuldade de delimitação desses limites territoriais. Na letra E, embargo da produção industrial, também não há nenhum embargo, na verdade a gente está falando ali de países que inclusive são aliados econômicos. Então, dentre as opções, aquela que mais está de acordo com o que nós observamos é, obviamente, a letra D de dado. Perfeito? Então é isso. Se você gostou, curte o nosso vídeo. Se já fez, ótimo. Deixe seu comentário que eu vou ter o maior prazer de tirar a sua dúvida e de interagir com você aqui pelo YouTube. Perfeito? Um beijo grande e até a próxima.